Olá, eu sou o pastor Paulo Campos e hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero meditar com você no Salmo 74, versículo de número 9, um salmo escrito por Asaf. Asaf diz assim no versículo 9: já não vemos nossos sinais, já não há profetas e nem há quem diga até quando isto durará. Este versículo é muito propício para o momento que estamos vivendo hoje. O interessante é que Asaf escreveu 12 salmos. Asaf escreveu o Salmo 50 e escreveu do Salmo 73 ao Salmo 83. Dos 12 salmos de Asaf, este é diferente de todos os outros. Por quê? Ele não está questionando a riqueza dos ímpios, como no caso do Salmo 73. Ele não está louvando a Deus, como nos outros salmos. Aqui ele está orando. O Salmo 74 é uma oração de Asaf, pedindo a Deus para que se lembre dos aflitos, para que Deus venha socorrer o povo aflito. Então preste atenção nisso. Asaf diz assim: já não vemos os nossos sinais. Sabe o que ele estava dizendo? Aqueles sinais que nós ouvimos contar dos nossos pais no passado, do Deus poderoso que abriu o mar vermelho em dois, do Deus poderoso que fez um vento oriental trazer cordonizes para que o povo comesse quando queriam carne, Deus poderoso que fez sair água da pedra enquanto eles tinham sede, um Deus poderoso que fez cair maná do céu para sustentar os nossos pais no passado, um Deus que enquanto o sol estava muito quente durante o dia no deserto, ele enviava uma nuvem para os proteger. Este mesmo Deus poderoso, enquanto estava à noite muito frio no deserto, ele enviava uma coluna de fogo que tanto iluminava o caminho quanto aquecia o povo de Israel. Mas lamentavelmente, devido a ter se distanciado de Deus, vivendo momentos distantes de Deus sem se preocupar com a verdadeira santidade do Senhor, Deus começa a se afastar do povo. Nós que lemos a Bíblia sabemos disso, que Israel passou por vários períodos complicados, justamente porque se afastavam de Deus. E neste salmo, Asaf implora pela misericórdia de Deus para que ele venha socorrer o povo aflito. Nós já não vemos nossos sinais, queremos ver sinais. Nós queremos ver as maravilhas do Senhor sendo manifestas entre nós. Oramos para isto, buscamos a Deus para isso. Importante, sabemos que Deus é poderoso para fazer grandes sinais no meio do seu povo. Aí ele diz assim: já não há profetas e nem há quem diga até quando isto durará. Estamos vivendo este momento. Várias pessoas conversando uma com a outra: até quando vai durar esse problema? Até quando vamos ter que ficar de quarentena? Até quando não vamos poder sair de casa? Até quando vamos ter que lutar para que esse vírus não se propague muito mais ainda? Até quando? Ninguém sabe dizer até agora. As autoridades não sabem, os médicos não sabem, quem já foi contaminado não sabe, quem ainda não foi também não sabe. É um momento de aflição. É o momento de meditarmos nisso e suplicarmos pela misericórdia e pela presença poderosa de Deus. E quando ele diz assim, olha que interessante, já não há profetas. Olha bem, vivemos um momento em que, graças a Deus, temos muitos pregadores. Temos pessoas com vozes maravilhosas para cantar nos templos, em nossos cultos. Temos pessoas que conhecem do grego, do hebraico, do latim, estudiosos, doutores entre Antigo e Novo Testamento. Temos pessoas que conhecem toda a letra da teologia. Mas sabe o que falta entre nós hoje? Profetas de verdade. Eu não estou falando de profetas de live, profetas que vão para o Facebook e começam a dizer que estão profetizando e depois te mandam o número da conta para você fazer um depósito. Não, eu estou falando de profetas de verdade, profetas de Deus. Porque ele junta os dois textos quando ele diz assim: já não há profeta e nem há quem diga até quando isso durará. Porque os profetas de Deus da Bíblia conseguiam, pela presença do Espírito Santo, falar muitas coisas em um tempo determinado. Quer um exemplo disso? Quando Eliseu vai falar com a sunamita sobre lhe dar um filho, quando ele pergunta para o Geazi, o seu servo, e pergunta: o que podemos fazer pela sunamita? E Geazi diz assim: ela não tem filho. E ele diz assim: assim diz o Senhor, neste tempo determinado, ao tempo de uma vida, abraçarás um filho. O que ele
vendo? Daqui 9 meses vai abraçar um filho, para saber que é Deus que está falando. Capítulo 7 ainda de 2 Reis, no versículo 1, quando ele vai profetizar sobre a abundância de pão, sobre a fartura que viria, no versículo 1 ele diz assim: amanhã, quase a esta hora, se venderá um éfa de farinha por um ciclo e 2 éfas de cevada por um ciclo. Amanhã, quase esta hora, tempo determinado. Quando Deus ia mandar o povo para o cativeiro na Babilônia, Jeremias 25, versículo de número 11, Deus diz assim: assim diz o Senhor, toda esta nação virá a ser um deserto, e será assolada, e servireis o rei da Babilônia por 70 anos. Aí já no capítulo 29, versículo de número 10 de Jeremias, o próprio Deus diz assim: e passado 70 anos eu visitarei a eles e tornarei a trazer a eles este lugar. Tempo determinado. Daniel no capítulo 9, versículo de número 2, ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros que o tempo em que Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias era de 70 anos. Tempos determinados. Profetas de verdade. Se lembra quando Ezequias adoeceu? Deus manda Isaías falar com ele que a enfermidade era de morte. Entrega a profecia para ele e vai embora. Ezequias vira o rosto para a parede. Começa a orar a Deus. A Bíblia diz que Isaías não tinha saído nem do pátio do palácio. Veio o Espírito do Senhor a Isaías e saiu: volta lá e diz ao meu servo que eu não só vou por ele da enfermidade, mas ainda vou dar para ele mais 15 anos de vida. Sabe o que nós precisamos hoje? De profetas de verdade. Mas não é para consultar profeta. Porque a Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. É o sinal que segue que crê. Não é quem crê que segue sinal. Nós precisamos buscar a um Deus poderoso, nos converter dos nossos erros e pecados. Deus está nos dando uma grande oportunidade de clamar ao Senhor, de buscar a face dele. Você já parou para analisar que, embora muitos estão reclamando: agora temos que ficar de quarentena, agora temos que ficar dentro de casa, não podemos sair, não podemos ir para a igreja fazer os cultos no templo, mas já parou para analisar o lado bom? Hoje você já não pode reclamar mais que não tem tempo para ler a Bíblia. Hoje você já não pode reclamar mais que não tem tempo para consagrar, para jejuar, para orar, para tirar um tempo maior para a oração. Já viu a oportunidade que Deus tem nos dado? Voltamos para os cultos familiares agora. Agora, a maioria das casas dos servos de Deus tem um culto familiar, dentro de família. Um ora, o outro lê a Bíblia, o outro prega, o outro canta louvores. Cultos familiares. Será que não podemos perceber que existe um chamamento de Deus para o nosso coração se aproximar mais dele? Houve um tempo em que, devido ao pecado do povo, Deus se afasta. Em Jeremias capítulo 2, versículo de número 22, Deus diz assim: ainda que te laves com sabão e amontoes potássio, ainda que você se lavar com sabão, a sua iniquidade estará sempre gravada diante de mim. Não tinha nada que purificava o homem diante de Deus. Sabe por quê? Além de dizer não faz, o homem fazia. Além de dizer faz, o homem não fazia. Mas Isaías, o profeta messiânico, já profetizando o que aconteceria depois da vida do grande Cristo poderoso de Israel, ele diz assim, Isaías 1, do versículo 18 ao 19, tem uma palavra linda ali. Ele diz assim: então, vinde e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, serão como a branca lã. Ainda que sejam como a carmesim, serão como a branca neve. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aí o versículo 20 diz assim: mas se não quiserdes, morrereis a espada. Será que dá para entender que isso é um chamamento de Deus para consagrarmos a nossa vida? Este é o momento de buscarmos e implorarmos pela santa e gloriosa presença de Deus, para que haja de fato entre nós um verdadeiro avivamento, para que haja de fato uma manifestação do Todo-Poderoso entre nós. E se buscarmos a Deus em novidade de vida, Deus tornará a levantar entre nós homens e mulheres profetas de verdade. Homens e mulheres, quando abrir a boca, o milagre vai acontecer em um cumprimento de uma ordenança divina. Este é o momento de nos curvar diante do Todo-Poderoso, reconhecer os nossos erros e pecados, reconhecer todas as nossas falhas e fraquezas,
de ler Lamentações de Jeremias e entender que isso é para o nosso tempo. Coloque a boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Não podemos ter esse momento como um momento final, um momento de destruição? Claro que não. Um vírus como esse não vai destruir a igreja. Sabe por quê? Porque isso vai nos alertar, isso está nos despertando para um grande avivamento. Deus fará entre nós um grande avivamento. Deus fará coisas grandes e tremendas entre nós, acredite nisso. E o Brasil é um país escolhido para isso, pode ter certeza. Quando Nick Cruz estava, aquele que escreveu a cruz e o punhado, estava pregando no Pacaembu, em São Paulo, ele foi tomado em profecia no meio da mensagem e disse assim: eu levantarei nesta nação 5.000 homens que evangelizarão o mundo. Quando um pregador norte-americano, Lauren, ele escreveu no livro que ele estava orando, e ele disse: Senhor, como nós evangelizaremos o mundo para encher o céu? E o Espírito Santo disse a ele: nós quem, Lauren? Ele diz: nós, os americanos, porque o mundo não pode ser evangelizado, são os americanos na linha de frente. Ele disse que o Espírito Santo disse a ele assim: eu não posso ouvir a sua oração é egoísta. Não ore só pelos americanos, ore pelos países de fala portuguesa, porque eu levantarei um grande avivamento entre os países de fala portuguesa. David Wilkerson disse que estava orando em frente ao prédio das Nações Unidas nos Estados Unidos, quando de repente Deus lhe deu uma visão. No meio de todas aquelas bandeiras, ele viu uma forte chuva encharcando a bandeira do Brasil. Foi quando ele mandou um fax para o Brasil, dizendo: Deus enviará um grande avivamento para o Brasil. Por que é que Deus nos escolheu? Eu não sei, mas Deus nos escolheu. Então há esperança para nós. Lembra das palavras de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14? Olha o que Deus diz lá. Salomão havia acabado de orar. 2 Crônicas 7, versículo de número 13, Deus diz assim: ainda que eu cerrar os céus e não mandar chuva. Primeiro ponto, ainda que eu fechar os céus e não deixar a chuva descer. Ainda que eu enviar os gafanhotos para que consumam a terra. Segundo ponto. E terceiro ponto, ainda que eu envie uma peste entre o meu povo. Uma peste pode ser um vírus, uma assolação, pode ser qualquer coisa. Olha o que diz o versículo 14, a solução de tudo. Ainda que Deus fechasse os céus para não chover, ainda que os gafanhotos venham consumir as árvores do campo e toda a terra, ainda que viesse uma peste entre o povo de Deus, entre nós. Olha o que diz o versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oportunidade está conosco. Independente do que aparentemente está querendo assolar a nossa nação e todo o mundo, a igreja tem a solução para isso, a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, nós temos a palavra de Deus conosco e nós temos o poder da oração. Então nada de ficar com medo, nada de ficar tremendo. O que vai ser de nós amanhã? Como que vai ser? O que vai acontecer conosco? Quanto tempo isso vai durar? A questão agora não é quanto tempo vai durar. A questão agora é se nós aproveitaremos este tempo para rasgar o nosso coração diante de Deus e passar a servir a Deus em novidade de vida, porque através disto, através desse distanciamento social, através dessa quarentena, Deus pode levantar homens e mulheres cheios da sua graça, cheios da autoridade do teu Espírito Santo, que o tempo é este. Este é o nosso momento. E vamos testemunhar disso para os nossos netos, vamos testemunhar disso para a próxima substituição que teremos nos púlpitos, pastores que nos substituirão, louvores que serão substituídos por outras pessoas que estarão cantando, mas teremos um testemunho. Um dia, no ano de 2019 para 2020, Deus permitiu que um vírus assolasse não só a nossa nação, mas todo mundo, e de repente, em meio a esse vírus, Deus levantou um grande avivamento no Brasil. Eu creio nisso. E que essa palavra possa mudar o seu pensamento, tirar todo o medo e temor do seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê